Olá pessoal, vamos lá? Vamos tomar mais um café pastoral. Deixa eu ler com você Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Pois elas, olha só, desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Após caminhar cerca de 40 anos por aquele deserto, Israel estava muito prestes a entrar na terra prometida. E você sabe que uma geração muito grande de rebeldes, de murmuradores ficaram para trás e ficaram naquele deserto. Nós conhecemos 2 homens como Josué e Caleb, que talvez já estivessem ali com seus 85 anos de idade, estavam ali junto àquele povo porque se mantiveram fiéis diante de tudo que aquele povo levantou contra Deus. Tanta murmuração e tanta rebeldia. Bom, quando chega no versículo 7, nesse texto, da verdade, de Deuteronômio, nós começamos a perceber no capítulo 7 que Deus ele vai apontar 7 nações que vão precisar ser totalmente destruídas. Elas não podem ficar sobrevivendo, elas precisam ser destruídas. E é porque aquelas 7 nações poderiam se tornar um impedimento na tomada de territórios. Quando a gente olha para aquelas 7 nações, nós podemos ver que aquilo representa também para nós hoje inimigos espirituais. E esses inimigos espirituais, se não forem combatidos e não forem destruídos, assim como Deus revelou ao seu povo, também vão se tornar impedimentos à tomada do nosso território. Por vezes, esses inimigos vão querer voltar à nossa vida. Apesar de você, em algum momento, ter conseguido vencer esse inimigo, ele pode insistir em retornar. O primeiro inimigo que Deus cita ali são os heteus. Os heteus. Você sabe o que significa essa palavra? A ideia que dá para nós a palavra heteu. Seu nome significa amargura. Exatamente isso, significa amargura. E no grego, a palavra amargura, ela provém de uma palavra que significa ferir. Então, sua raiz no hebraico traz a ideia de algo pesado. Então, daí surge aquele conceito de amargura ser algo forte, ser algo pesado, que fere até o mais profundo do nosso coração. Então, a amargura, ela não ganha lugar imediatamente quando alguém nos ofende. Ela é algo que vai sendo trabalhado. É uma reação do nosso ser que aquilo vai sendo alimentado, aquela amargura vai sendo ampliada e cada vez mais se torna forte e pesado. Então, a amargura acaba sendo uma reação à ofensa de alguém contra nós. E a maneira que ela cresce dentro de nós nos torna pessoas que não vamos suportar o peso e a força que ela tem. Bom, e quais são os companheiros da amargura? Nós podemos citar alguns desses companheiros. A autocompaixão, os sentimentos feridos, por exemplo, a indignação, o ressentimento, o rancor, a vingança, a inveja, a calúnia, a maledicência e as fofocas, por exemplo. A amargura é o resultado desses sentimentos muito profundos, talvez sentimentos mais profundos da vida. E nós estamos sujeitos a passar por isso. Então a gente precisa ter muito cuidado com os heteus, ou seja, com essa amargura forte e pesada. Porque isso, se não for tratado, pode nos impedir de conquistar aquilo que Deus tem para nós. Agora, então qual é a solução de Deus para a amargura? Primeiro, você precisa entender que é pecado você viver em amargura. Segundo, você precisa perdoar. Eu preciso perdoar.
E é importante eu e você entendermos que o perdão que nós concedemos às pessoas, é claro que não isenta a pessoa que cometeu um ato de sofrer as consequências por aquele ato. A amargura precisa ser arrancada de nós. Por isso eu disse no início, cuidado, que nessa vida, na vida que nós vamos vivendo normalmente na prática do dia a dia, esses inimigos chamados heteus, que representam a amargura em nossa vida, por vezes eles são derrotados em um episódio e por vezes eles tentam voltar novamente em outros episódios. Nós vamos passar por esses momentos em nossa vida onde essa amargura sempre vai tentar voltar em nosso coração porque será um impedimento de conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. Se você hoje vive debaixo de amargura, é hora de você pedir perdão a Deus e é hora de você perdoar. E livre-se dessa amargura agora, para que você possa vencer o primeiro inimigo e aí superá-lo. O que o texto lá em Deuteronômio diz, Deus estava falando, aqueles inimigos, esses inimigos são mais fortes, são maiores e mais fortes do que você. Por isso, nós precisamos de um reino sobre nós, um reino que é mais poderoso do que tudo. É o reino do Espírito Santo, é o governo de Jesus em nossa vida, é o governo de Deus em nossa vida, porque quando ele vem sobre nós, ele supera em nós, através de nós, tudo isso. Nós podemos vencer debaixo desse reino do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Se foi bênção para você, compartilhe com outras pessoas e amanhã a gente continua, se Deus permitir, é claro. Shalom.